E aí galera, aqui é Kamichi Animes e estamos mais uma vez aqui de volta com Baki, mais especificamente Baki Rahen, e a gente vai continuar esta saga. Vamos para o capítulo 53. E antes de comentar, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime e também, é claro, de Baki. Mas sem delongas, vamos ao que aconteceu aí na semana passada, no capítulo 53, que vocês estão vendo aí a capa onde tem um Baki olhando para o horizonte e se diz o seguinte: ser o mais forte significa ser o mais rápido. Isso, palavras do próprio Keizuki Itagaki, criador da obra. Onde temos embaixo aí o nome do capítulo, que é Guerreiros Inquietos. Conhecimento, o que a gente vê ali, né, é uma garrafa ali, onde Tokugawa vai explicando o que é, né, de fato é o Amame Habushu, onde ele diz o seguinte, que ele deveria tomar um gole, né, para o Hanada, dizendo isso, e logo em seguida o que acontece é que sai ali de dentro daquela espécie de saquê, vinho, não sei bem como é que funciona, uma serpente, onde até mesmo o Tokugawa começa a rir com aquilo, o Hanada fica bem surpreso, mas parece que é algo bem comum desse tipo de bebida. E assim o Hanada pega, né, e começa a tomar aquilo, e vê que é bem forte. E logo em seguida Tokugawa fala o seguinte: isto vai te dar um ânimo, vai dar uma empolgada nele. E assim ele continua a tomar. Depois disso ele sente mais e mais aquela pressão, aquela força absurda daquele líquido, quão forte ele era. E até mesmo fala que o cheiro era muito forte também. Com o tempo passando, vemos que Tokugawa começa a conversar com ele e Tokugawa até diz: sério? Katou foi atrás do Baki? E o Hanada confirma que sim, ele tinha desafiado o Baki. O Tokugawa não acredita no que estava ouvindo e até mesmo diz, né, pelo amor de Deus. Então ele finalmente decidiu tentar. Assim Hanada tenta falar mais uma vez com o Tokugawa e diz o seguinte, que tal coisa aconteceu, e até pergunta se ele quer saber como foi tudo aquilo. E o Tokugawa acaba dizendo que o Katou estava longe de ser fraco, mas é contra Baki que ele está lutando. Duvido que o Baki tenha feito um favor de machucá-lo de verdade, ou seja, talvez até o Baki fosse brincar com ele, e a gente sabe mesmo que isso aconteceu. Onde o Hanada começa a sorrir absurdamente e diz que era exatamente isso que tinha acontecido. Até fala que, pra ser sincero, ele machucou ele só um pouquinho, né? Ele acha, né? Porque a gente sabe que ele deu uma tapinha nos testículos do Katou. E assim vemos Tokugawa dizer o seguinte: então, e você vai tentar contra ele também? E Hanada diz que até parece, ele sabe que o Baki é muito forte e tem uma fera dentro daquele corpinho dele. E até mesmo ele fala que ele teria um cérebro incrível e muito venenoso, ou seja, não dá para bater de frente com o Baki. E consequentemente ele ainda vai explicando, dizendo que não importava quão generoso ele era com ele mesmo, ele não estava nem perto do nível de Baki. Tokugawa continua a fumar e vai falando o seguinte: sabe, o Motobi disse algo bem interessante. E ali, voltando para o passado, o Motobi vai falando, né, dizendo o seguinte: eu sabia desde o primeiro dia. Assim que ele entrou, eu pude ver que ele era um gênio. Isso falando de lá de Grappler Baki, né, início da história de tudo. E assim Tokugawa começa a perguntar ali para o Motobi, né, perguntando se era sobre o Hanada que ele falava. E o Motobi dizia que sim, ele não tinha dúvidas, era sobre isso. Dizia que o senso dele, a sua atitude, até a sua habilidade física era pura. Foi tudo excepcional. E aí o Tokugawa vai além perguntando mais, né? Perguntando se era realmente do Hanada que ele estava falando ou se era do Baki. E aí sim ele fala que sim, era o mesmo Hanada que ele conhecia. E aquilo mexe muito com o Hanada, que começa a se tremer de excitação. E aí fala que era uma honra, que estava até se sentindo tonto. E Tokugawa ainda volta a falar: e aí, o que você vai fazer com toda essa honra que você está sentindo? E nesse momento, o Hanada diz: Gorogou, por favor, não me provoque. Eu conheço muitos gênios. Baki Hama, o Senhor Ogro, o Mestre Motobi, Katsumi Orochi, Jack Hama e o Doppo Orochi. Onde a gente vê ali a Shinji Kai, né, e tá lá o Doppo sentado, né, prostrado ali esperando o seu momento. Isso faz muito sentido.
onde ali vemos que se é dito o seguinte pelo Hanada: a lenda viva e pulsante do Karatê. E complementa-se com o que está sendo falado ali pelo próprio Katsumi, que diz que é o pai dele. E aí a gente vê que ele vai dizendo mais coisas, dizendo que hoje todos eles poderiam encarar aquela lenda e era uma oportunidade que eles teriam que seria incrível. Todos ali até mesmo ficam pensando sobre aquilo, e o Katsumi ainda vai além, dizendo que se você conseguir vencer, aquele que consegue literalmente vira uma lenda. Todos ali ao ver aquilo entendem, gritam, e logo em seguida quem aparece é o Suedou, que já mostra sua imponência, vai para perto do Katsumi, e ali Katsumi diz o seguinte: então Atsushi Suedou chegou, um parceiro de treino ideal. A propósito, Suedou, o karatê que esse homem usará não será nosso Shinjikai. Ou seja, ele vai mostrar coisas que ele só usava fora do dojo. Bem interessante de se ver, até que empolga bastante. Mas aqui ficamos no final desse capítulo, que foi bem legal, gostei pra caramba, mas eu quero ver mais do Jack, foco total nele, porque eu quero ver logo ele batendo de frente com o Baki e o Jiro. Mas para chegar lá, a gente precisa ter mais lutas emblemáticas com ele. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Valeu, falou, fui!